Infelizmente, é exatamente isso. Esse é um dos painéis tristes e preocupantes da pílula vermelha que eu fui obrigado a tomar e perceber e conviver com essas questões. Então tem a ver com o fato desse Javé estar, de certa forma, incapacitado de ter criado esse sistema que apresenta, entre outros, esse problema. Veja bem, antes da doutrina espírita ter sido revelada à humanidade, era difícil perceber isso. Mas depois que a doutrina espírita foi revelada à humanidade, se torna fácil perceber que um ser que se diz Deus, que diz em alto e bom som que ele dá a quem lhe apraz e retira de quem lhe apraz, que ele é o rei da astúcia, alguém que assim se expressa, sob a perspectiva do que nós consideramos a evolução espiritual, não é alguém evoluído. Jesus não tem astúcia nenhuma. Quanto mais evoluído é um ser, menos astucioso ele é, menos malicioso ele é, mais puro, belo e simples ele se torna. Isso é evolução espiritual. Fazer com que a mão direita haja sem que a minha mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, ou seja, desapego total. Dar de mim o melhor que eu tenho sem esperar receber nada de ninguém. Mas se eu só dou a quem eu quero, com o objetivo X, e se eu quero, eu também retiro aquilo de alguém, isso não é uma atitude espiritual correta. Essa atitude gera karma. E é impressionante perceber que Javé disse e repete claramente, seja na doutrina filosófica dada no âmago do judaísmo a Moisés, seja na doutrina filosófica dada por Gabriel através de Maomé no âmago do islamismo, que ele age desse jeito e não faz questão de disfarçar. Na hora em que alguém chega e diz, Abraão, mata teu filho por amor a mim, isso não é uma violência, não? Mas isso não seria devido aos problemas que ele enfrentou ao ser? Sim. Esse é o grande X da história. Javé padece desses problemas. E tudo que ele criou, por decorrência de repasse de genética, também. Sim, por isso que esse corpinho... Só que não há maldade de Javé. É a estranha natureza dele, onde a natureza humana é só um dos aspectos que compõe a sua personalidade exuberante. Olha bem que frase louca. O que nós chamamos de condição humana em Javé é só um dos painéis da sua personalidade. Portanto, ele não pode ser classificado como humano. Ele não tem consciência disso? Tem. Por isso que ele nunca apareceu e nem vai aparecer essa humanidade. Ele não sabe lidar com o contraditório. Por quê? Vamos agora retornar ao início de toda essa história. Imaginem como sendo um filme de ficção o que eu vou agora dizer, o que já disse em outras oportunidades. Pena que eu não possa aprofundar ainda. Imaginem que alguém cria um campo quântico por uma atitude da sua mente, já que os seres divinos podem isso fazer, os seres terráqueos também podem. Eu não posso aqui explicar agora como. Mas quem faz milagre é porque produz um campo divino e dele se utiliza para interferir nessa realidade, nessa matriz, do jeito que ele quer. As divindades co-criadoras têm um software divino que eles criam um campo quântico
E esse campo, então, no caso desse universo, se expandiu, só que em um dos microsegundos desse processo, por uma questão que aqui não vamos falar, essa divindade mergulhou na criação. É como um pintor entrando na própria pintura. Quer dizer, isso é impossível, mas não é. Aconteceu. É o que é dito, é possível. E nós, seres humanos, como estamos todos com a pílula azul, ou seja, da ignorância abençoada, nós não temos ainda maioridade espiritual para perceber isso. Mas houve isso. Então essa divindade, ela teve problemas, e eu não posso explicar a fundo isso agora, e só uma parte dela entrou, algo entrou. Entrou a força mental da divindade, mas o resto não. Olha o nível de complicação. Essa força mental que entrou é uma força mental tão fantástica, tão avalaçadora, tão diferente de tudo que a gente imagina, que ela mesmo sentindo o problema, ela conseguiu se reconstituir de um modo X, e esse modo X hoje nós chamamos de Javé. Só que esse modo X é um modo que jamais existiu em nenhum universo, dos universos que existem, nunca existiu encanto nenhum ao longo da eternidade. E passou a existir e dentro de um universo em expansão e sozinha. Na hora em que essa entidade foi engolida pela própria criação, gerou uma forma de vida no âmbito interno da sua criação que não era para existir, que fere as leis de tudo ou de todos os cânones para além dessa matrix. Mas ela continua existindo. E o universo se expandindo. Em se sentindo só diante de uma coisa que crescia com o senso de incompletude, desculpem, eu não tenho outra palavra, esse ser começou a sentir a necessidade de criar agentes da sua vontade e do seu poder para tomar conta de tudo que estava sendo criado. Detalhe, era muito doloroso para essa entidade permanecer na matrix primária da sua criação. Na verdade, a sua atitude mental criou diversas dimensões. Essa matrix universal material é só uma das faixas de realidade das outras que existem a partir da mente dessa divindade. Ela então ficou numa realidade paralela, cuidando da expansão desse universo mais primitivo e físico. Mas ela entrava e saía no início dos acontecimentos. E quando aqui dentro estava, foi quando ela resolveu criar. Criar como se ela estava sozinha? Vejam bem, nessa altura não existia macho e fêmea. Isso é uma criação que veio existir 13 bilhões de anos depois desse momento em que eu estou falando para vocês, se isso tudo for verdade. Essa entidade sozinha, reconstituída de algum modo, sob uma certa forma existencial, somente podia criar outros seres a partir dela própria. Aqui na Terra nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução em que dois seres têm que ter uma relação sexual para que surja um novo corpo, e a relação em que um ser sozinho produz um novo corpo a partir de si mesmo. Como clonagem, pessoal. Essa era a forma natural utilizada pela entidade que, em retirando uma célula mental de si mesmo,
plasmava nessa célula a sua vontade mental, dando parte dos seus poderes a essa célula que, dentro de um processo que aqui não pode ser explicado,